Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de práticas colaborativas de estudos em grupo. Nesse episódio, as formações, o ciclo das visitas que vocês farão durante o projeto de gestão educacional, interfaces entre o saber pedagógico e a dinâmica institucional. Iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, tenho 42 anos, 1,64 m, hoje talvez menos porque eu estou de rasteirinha, quem sabe. Estou com um vestido, eu não sei dizer qual é a estampa desse vestido hoje, mas ele é um tom esverdeado, com as riscas alaranjadas, amarelas. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons branco, cinza e verde. E à minha direita está a nossa tela interativa. O meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, nesse episódio falaremos sobre como que vão se processar e a etapa, uma das etapas mais importantes. Uma das etapas mais importantes, não porque todas elas são importantes, né? Elas são um circuito. Mas a etapa em que vocês realizarão as visitas às escolas e dentre essas visitas, da qual a sugestão são de 5 visitas, uma delas consiste em vocês fazerem uma formação com o grupo focal que vocês selecionaram, que vocês optaram aí por conduzir. Recapitulando rapidamente, né, resumidinho, nós estamos com o projeto de práticas colaborativas de estudos em grupo 3, cujo título é Gestão Educacional, Interfaces entre o Saber Pedagógico e a Dinâmica Institucional. Nessa proposta, vocês vão realizar uma sequência, como um projeto, uma sequência de atividades, e essa sequência de atividades, elas têm 2 espaços de execução. A portfólio digital, onde vocês fazem o registro docente dessas práticas, e a instituição que vocês escolheram para realizar as práticas, tá? Então, são 2 espaços, um em que vocês executam a atividade propriamente dita e um onde vocês registram. O que vocês executam é a instituição que vocês escolheram, podendo ser uma instituição educacional, ou uma instituição escolar ou não escolar, que se você quer saber quais são as opções, é só acessar os nossos episódios anteriores. Por exemplo, o Tribunal de Justiça é uma instituição não escolar. Aí a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bolinha e 14 é uma instituição escolar. Então você pode optar entre uma e outra, por quê? Porque na próxima etapa do seu curso, você realizará o estágio em ambientes escolares e não escolares. Então nós estamos num preparatório, é uma prévia para o estágio. O outro espaço onde acontece o projeto de práticas é o portfólio digital de registro docente, que está tomando lugar no Google Sites. Nós estamos utilizando a ferramenta do Google Sites para fazer o registro dessas atividades práticas. Okay? Então, são 2 espaços em que o projeto de práticas acontece. Bom, durante as visitas, Então, resumindo, etapa 1, a gente já fez a orientação com relação, porque agora é a última etapa, né? Então, a gente já fez orientação com relação à apresentação do projeto, quais os objetivos do projeto, quais as intenções do projeto, a forma como o projeto está organizado. Depois, vocês têm no ambiente virtual a documentação base e oficial para vocês apresentarem à instituição, tanto o projeto quanto o ofício, quanto a carta, quanto os termos de consentimento, isso é muito importante, né? Os termos de consentimento livre e esclarecido das pessoas que participarão do grupo focal, elas precisam autorizar e assinar esses documentos, certo? Não é possível vocês coletarem as informações sem essa autorização, inclusive do uso de imagem e voz, que será, né, autorizada por elas.
Além desses documentos, depois a gente pode demonstrar aqui no ambiente virtual, além desses documentos, aí vocês têm, então essa é a primeira visita, né? Seria a primeira visita. Mas vocês têm os documentos lá, depois que a gente, das apresentações, já tem o projeto disponível para você conhecer o projeto na íntegra, já fazer as aproximações com a instituição. A etapa base, a leitura do livro de quem? Da Luluzinha. É claro, né? Porque ela é nossa fonte inspiradora nessa jornada. Heloísa Luque com o livro Dimensões da Gestão Escolar, nos quais, através, né, nós estudaremos por meio de grupos de estudo, como o próprio nome do nosso componente curricular diz, práticas colaborativas de estudos em grupo. Então, vocês se organizaram em grupos, cada grupo tem um professor orientador e a dinâmica de discussão do livro quem decide é o professor orientador. Se vai ser pelo WhatsApp, olha só, pode ser por uma WhatsApp roda. Gostei desse termo, né? WhatsApp roda. Aí, olha, talvez seja quem estiver com o meu grupo será uma WhatsApp roda. Então, o WhatsApp roda pode ser por algum aplicativo de webconferência, pode ser presencialmente, não sei, né? Vai depender do professor orientador, como ele vai definir a dinâmica de orientação e de estudos. A primeira etapa são os estudos a respeito do livro da Luluzinha. Quantos encontros também fica a critério do professor orientador. Depois da discussão do livro da Luluzinha, para nos dar subsídios teóricos, nós elaboraremos o roteiro conceitual, que nós também já temos episódio aí, é só você correr, acessar, pegar a pipoca, comer e assistir, ficar de olho, acompanhar, tomar nota. O roteiro conceitual. O roteiro conceitual que a gente sugeriu que seja feito no Canva, que é um aplicativo online, mas ele pode ser feito, por exemplo, em outros aplicativos, como o Google, né? A própria Google tem aplicativos de mapas mentais, tem o CMap Tools, tem vários aplicativos que podem ser utilizados para a construção de mapas conceituais. Destacando que mapas conceituais serão construídos sobre os norteadores temáticos. Os norteadores temáticos estão postos lá no projeto, que está disponível no ambiente virtual e que foram elencados por cada um dos componentes curriculares. De modo geral, direito, diversidade, cultura digital, a legislação educacional, políticas públicas, interculturalidade, né? São essas temáticas das quais vocês vão construir um roteiro conceitual. Esse roteiro conceitual também será incorporado lá no portfólio digital quando ele estiver pronto. Então, essas duas etapas são etapas de subsídio teórico para que vocês aprofundem os conhecimentos meteorológicos sobre gestão educacional e possam, então, formar o grupo focal na instituição que vocês escolherem. Vocês também já têm por aí o episódio sobre o grupo focal e os materiais todos completos, com entrevista, apresentação, vídeo, os livros e as referências da biblioteca digital que estão no ambiente virtual. Depois que vocês escolherem as pessoas para fazer o grupo focal, lembrando que todos os grupos, os documentos de apresentação, os documentos de autorização estão disponíveis no ambiente virtual. Quais são esses documentos? Primeiro, o documento de apresentação, que é um ofício do Instituto Federal apresentando o projeto sob a articulação minha e da professora, aliás, sobre a articulação da professora Marilândia e minha, né, para fazer o português correto. Então, tem o ofício do Instituto do Campus Porto Velho, Zona Norte, tem o projeto e tem também um termo de consentimento livre e esclarecido e um termo de participação. O que são esses documentos? Esses documentos são documentos dos quais vocês devem coletar a assinatura dos participantes e da instituição que participará com vocês da dinâmica do projeto. Por que tem que fazer a coleta dessas autorizações? Bom, primeiro, por uma questão de ética, todo projeto requer esse tipo de autorização, tanto para resguardo das pessoas que estão participando, quanto para o resguardo de quem está realizando o projeto. Tá? Essa autorização permite deixar clara, por isso que é termo de consentimento livre e esclarecido. Livre porque é voluntário, a pessoa não pode ser obrigada a participar.
E esclarecido porque subentende-se que foi apresentado o documento explicando o que vai ser realizado nessa instituição por essas pessoas. E é nesse consentimento que ela vai autorizar o uso da imagem e o uso da voz, se vocês optarem por registrar fotos e gravar os áudios ou as imagens, tá? Então, lembrando que a gente tem um portfólio, esse portfólio é digital e no futuro próximo nós desejamos publicar as informações contidas nesse suporte digital. Para isso, a gente precisa do termo de consentimento, tá? Então, apresentou o projeto, assinaram os termos, definiram quais são os componentes do grupo, aí a gente começa a dinâmica, né, o circuito de visitas. A sugestão é que sejam 5 visitas. Essas 5 visitas podem ser, como no Ibope, né, uma margem de erro para mais ou para menos. Podem ser 4, podem ser 3, podem ser 6. Vai depender também, discricionário ao professor orientador do grupo. A sugestão geral é que sejam 5 visitas, porque nas 5 visitas estão embutidas a apresentação, o roteiro conceitual, né, e a construção da árvore de digitais, que a gente também já viu o tutorial, né, e o episódio por aqui, a formação, que é o episódio de hoje, depois a árvore de práticas e, por fim, a devolutiva com a árvore de digitais e a árvore de práticas. Pode condensar as duas últimas, pode condensar as duas primeiras, aí vai depender da instituição, da disponibilidade dos integrantes e como o orientador acredita que seja melhor essa dinâmica. Mas o contorno é esse. Bom, e na etapa da formação, então, depois que vocês já estudaram todos os conceitos meteorológicos da Luluzinha, todos os conceitos meteorológicos dos nossos componentes curriculares, que são os elementos base para compreender a gestão educacional, aí vocês partirão para a formação. Essa formação, acredita-se que seja possível realizar em uma visita, em um encontro. Mas, como eu falei, pode ser que vocês demandem mais de um encontro, ou mais horas ou menos horas, tudo depende do contexto escolhido. Nessa formação, vocês vão trabalhar esses temas que vocês elaboraram no roteiro conceitual a partir das bases teóricas da Luluzinha e das demais discussões ocorridas nos outros componentes curriculares, como interculturalidade, diversidade, direitos humanos, a legislação, por exemplo, como campo de resistência à alienação e outros elementos, a cultura digital, como um elemento que está imbricado na sociedade do conhecimento, na sociedade pós-moderna, e outros elementos que vocês acreditem importantes. E como esses conceitos são importantes para a representação social. Porque qual que é o objetivo de uma instituição escolar? O objetivo de uma instituição escolar é formar cidadãos a partir do conhecimento, né, para que possam construir a sua história de modo mais ético, mais justo, de modo a melhorar a qualidade de vida do coletivo. E é aquela relação que nós já discutimos aqui, a relação entre o eu, o outro e o nós. Então, a escola, como uma instituição coletiva, é importante que ela reconheça as diferentes representações sociais da qual que são manifestadas no seu espaço, no seu entorno. Então, a árvore de digitais vai trazer essa representação da instituição. E, a partir da representação dessa instituição, é que será feita essa formação tratando desses temas sensíveis, muito sensíveis, que às vezes são vislumbrados no projeto político-pedagógico, que é a norma maior de uma instituição educacional, mas que nem sempre são executados, nem sempre são postos em prática, nem sempre são tangíveis do ponto de vista da operacionalização pedagógica e didática, ou seja, na prática da sala de aula, às vezes eles não são alcançados, são intangíveis, são só, postos como um imaginário futuro, não como uma realidade a ser vivida. Então, é essa aproximação que você, enquanto futuro pedagogo, vai estabelecer ou vai provocar durante essa vivência de práticas colaborativas de estudos em grupo 3.
E durante a formação é importante ter em mente alguns elementos essenciais para que essa formação seja bem conduzida. Como é que eu vou fazer, professora? Não, como você vai fazer, eu não sei, né? Eu não sei. Cada um conduz a sua aula, né, a gestão pedagógica de um jeito, você tem uma marca registrada. Eu falo, me expresso de um jeito, conduzo minha aula de uma maneira, ou sou os demais, a professora Marilândia de outro, o professor Samuel de outro. Cada professor, cada gestor tem uma marca da forma como ele faz a sua gestão pedagógica, a sua gestão educacional. Mas existem alguns parâmetros que são importantes de serem observados, assim como o que a Luluzinha coloca lá na gestão de pessoas, na gestão financeira, no monitoramento. Lá no primeiro livro, no primeiro capítulo, quando ela fala dos fundamentos da gestão, né, e quando ela sempre relaciona as competências do gestor, são parâmetros para que a gente possa se inspirar, porque já foram estudados, já foram pesquisados, já foram avaliados e tendem a mitigar erros e fracassos. Mas não é uma garantia de sucesso, porque isso depende do contexto. Mas são alguns parâmetros. Vamos ver quais são esses parâmetros? Acompanhe aqui comigo. Bom, então a gente tem aqui nosso episódio 3, as formações, e a primeira etapa é a coleta de evidências. Quais são as coletas de evidências? Então, a nossa coleta de evidências começa onde? Começa na nossa árvore de digitais, né? O ideal é que as formações se baseiem na coleta de evidências. O que é se baseiem na coleta de evidências? Significa que toda formação que você for fazer enquanto gestor, supervisor, coordenador, sempre é importante primeiro você perguntar. Lembra, né? Lá do Paulinho Freire? Né? Lá da curiosidade. Então, é sempre importante você perguntar qual o melhor horário, quais são as temáticas interessantes, né? Como que vocês gostariam que isso fosse conduzido. É preferível que seja online, que seja à distância, que seja presencial, que tenha material impresso, que seja pelo celular, que seja pelo WhatsApp, que seja por e-mail. Né? É interessante, você tende a ter uma maior participação. Não garante, como eu estou falando, mas já que você pergunta como é melhor e você prepara de acordo com o que foi indicado que seria o melhor caminho, a chance de se encontrar é maior. Então, comece com a coleta de evidências. Qual que é a coleta de evidências? A árvore de digitais. A mesma que a gente que já foi feita a dinâmica. Então, você vai fazer a coleta das digitais, de acordo com a legenda estabelecida pelo IBGE, preferencialmente, mas vocês podem alargar essa legenda do IBGE. E aí, a partir da realidade do sujeito e em diálogo com os norteadores temáticos que a gente já colocou, a gente vai se organizar para um aprofundamento. A formação pode utilizar diferentes estratégias: rodas, jogos, dinâmicas, leituras. Portanto, vocês podem, a depender do grupo focal que vocês organizaram, de repente o grupo tem 4 pessoas, tem 5 pessoas, tem 10 pessoas, tem 20 pessoas. Né? Uma dinâmica para um grupo de 20 é diferente de uma dinâmica para um grupo com 4 integrantes. Uma dinâmica com 4 integrantes talvez tenha que ser uma dinâmica mais longa. Né? A mesma dinâmica talvez não seja aplicável para um grupo de 20 pessoas. Então, a depender da quantidade de pessoas que está no grupo focal, você vai definir qual que é a melhor estratégia. Vocês podem aí utilizar jogos didático-pedagógicos que já existem sobre gestão educacional, que já tratam, né, de temas sensíveis como a diversidade, como a interculturalidade, como os direitos humanos, né, e podem também concebê-los, evidentemente, né, que é a proposta do nosso curso, né, você conceber essas estratégias a partir da realidade que você vivencia. Mas existem vários materiais disponíveis, né, na rede, nas mídias, e você pode buscá-los e utilizá-los desde que faça referência à fonte. Então, se for usar um material que você encontrou em alguma plataforma, em algum site, em algum periódico, alguma revista, algum livro, pode fazê-lo desde que você cite a fonte. Mas citando a fonte, tá tudo certo, tudo tranquilo, porque é um dever nosso dar os créditos a quem produziu, a quem concebeu a ideia. Então, perfeito. Lembrando que quanto mais dinâmico for essa formação,
maior é a chance de você ter sucesso. Por quê? Porque quanto mais ativo é o participante, maior, né, e mais diversa é a produção de conhecimento. Você tem que fazer o planejamento coletivo. O que quer dizer isso? Na formação, trabalha-se com a ideia de quê? De planejamento reverso. Que isso, professora? Provavelmente vocês devem estar aí revendo esses termos em gestão escolar, mas o planejamento reverso é uma ideia que se situa dentro daquele foco prioritário no objetivo da aprendizagem. Continuei não entendendo nada. Vamos seguir que a gente chega lá. Então, o professor deve começar seu planejamento refletindo sobre pontos como o que ele almeja, o que espera com aquela intervenção. Em resumo, o que o sujeito, o outro, precisa saber no final. Então, esse é o primeiro foco que deixa muito clara a intencionalidade pedagógica. Então, o planejamento reverso é, o que eu quero ao final? E é por isso que o planejamento é reverso. Você não começa com o que vai acontecer, mas com o que você deseja. Né? Qual que é o objetivo? Então, você objetiva discutir os temas sensíveis e verificar qual que é a disponibilidade, a abertura dessa instituição para se ela realiza práticas inspiradas nessas temáticas ou se é um momento em que você precisa sensibilizar essa instituição para que ela possa vir a cogitar possibilidades de realizar essas práticas. Porque o diagnóstico da árvore de digitais e depois da conversa, que é a coleta de evidências, pode te demonstrar que a escola já atende, né? Ela tem a instituição faz práticas interculturais, tem um calendário intercultural, tem jogos que envolvem por exemplo, a diversidade de gênero, ou tem um mapa, um planejamento estratégico que trabalha esses conceitos, já faz formações nessas áreas, ou você pode identificar uma realidade em que isso está muito bonito no planejamento, por exemplo, no projeto político-pedagógico, mas ações mesmo não existem. Não há provas, não há evidências dessas ações. Então, em uma realidade, você vai aprofundar a discussão por meio da formação, em outra realidade, você vai provocar a discussão para isso, ou seja, você vai sensibilizar esse coletivo para que, num futuro, eles possam aí pensar em estratégias que façam, né, ou primem pela representação, pela diversidade, pela interculturalidade, pelo respeito aos direitos humanos, né, pelo uso da legislação como campo de resistência, no sentido de garantir que todos que estão naquele grupo têm os devidos direitos garantidos, né, os devidos direitos promovidos, não só garantidos, mas promovidos, ok? E aí você então pensa em qual que é o objetivo para então definir a dinâmica. Depois você tem que atentar para a abordagem. Como você vai fazer a abordagem dessas temáticas? A formação ela deve se atentar a como fazer uma boa gestão. Então, lembrando que o eixo formativo é gestão educacional. Aí nessa linha entram os tópicos como metodologias ativas e agrupamentos, né, conceitos como protagonismo e mesmo pensar sobre interações e trocas entre os sujeitos. Destacando os nossos norteadores, que são um currículo intercultural, identidade e diferença, educação e direito, direitos humanos, diversidade, políticas públicas, representatividade. Aqui é como que vai ser feita a dinâmica. A Juris, a gente colocou ali que ela pode ser feita por jogos, por dinâmicas, por leitura, por brincadeiras, por trocas, por diálogo. Né? O que não é recomendável, né? Então, o que não fazer? O que não fazer é você ter uma mesma dinâmica do início ao fim da formação. Mesmo que ela ocorra em 2 horas, ou ela ocorra em 1 dia, ou vocês tenham que segmentá-la em 3 dias de 1 hora, né? Vai depender da instituição e da disponibilidade de vocês, mas a constante dela não pode ser a mesma. Eu não posso ter só leitura, eu não posso ter só diálogo, eu não posso... Quanto mais diverso,
mais eu tenho, a chance dela se efetivar é maior. Então, tentem intercalar, por exemplo, uma leitura com uma dinâmica prática, um estudo de caso ou uma análise de uma situação-problema, um jogo com um diálogo, uma leitura com um jogo, uma dinâmica com uma música. Aí a criatividade, né? Aí está a criatividade do pedagogo. O que é a criatividade do pedagogo? É o elemento brilhante da sua personalidade. Mas a observação aqui é essa, mesclar dinâmicas e estratégias tende a tornar mais efetiva uma formação, tá? E a condução. Como que você faz essa condução? Essa condução é muito importante, porque na condução dos grupos focais, você tem que observar que, lembra, o grupo focal ele acontece da primeira visita até a última visita, que são essas pessoas da gestão com as quais vocês farão o circuito de visitas, tá? Quem coordena o grupo focal? Vocês vão coordenar o grupo focal lá na instituição. Mas as pessoas do grupo, elas precisam organizar essa condução de modo que vocês tenham aí tomado nota, questões, né? As questões devem ser abertas, devem ser claras e curtas, mas convidando os participantes à conversação. Se você utilizar de perguntas muito fechadas, do tipo, a escola tem algum projeto, a escola faz ou não um projeto sobre interculturalidade? Faz. Ou não faz. A conversação pode encerrar e você, na expectativa de que viesse muitas respostas e acabou. Então, ou você tem outras perguntas e aí junto com o seu grupo, elabora aí essa condução de ter outras perguntas para continuar mobilizando a conversa, o diálogo, ou você já deixa as perguntas mais sugestivas. Então, considerando a representação feita na nossa árvore de digitais, se existem práticas que representam a nossa árvore de vocês, ou que práticas são essas, se não existem, que práticas poderiam ser? Vocês já tiveram isso na história da instituição? Já fizeram alguma vez? Ou conhece alguma instituição que faz algo parecido? Então, são perguntas que são mais subjetivas e ficam abertas à conversação. Lembrando, você pode iniciar com uma pergunta talvez mais fechada, mas ter outras questões para mobilizar o diálogo. Tem mais coisa. Podem ser utilizadas técnicas como imagens e mapas mentais que podem ser criados pelos próprios participantes. Então, ao invés de você colocar uma pergunta, fazer só uma continuidade de perguntas, você faz, que projeto que é feito? Quando que já foi feito? Já teve projeto? Você pode colocar uma dinâmica de, por exemplo, colocar imagens de representações e aí, como se fosse um jogo da memória, olha só que interessante. Aí você tem uma imagem de gêneros, diversos gêneros. E aí a pessoa que virar aquela imagem, ela tem que falar se a instituição já fez alguma ação, alguma prática voltada à discussão do gênero. E se não fez, se ela conhece alguma prática ou ela tem ideia de como seria uma prática. É uma dinâmica legal, fala a verdade, Bem interessante. Então, você pode fazer uso desses recursos diferentes para você promover a formação. A formação não significa necessariamente que é você do grupo ou o grupo falando para essas pessoas. Até porque essas pessoas já têm a vivência, elas já estão na instituição, elas conhecem a instituição. Na verdade, é uma troca. Vocês com um conhecimento talvez um pouquinho mais atualizado, porque estão na academia neste momento, e eles com a vivência e a realidade da instituição. Então, é uma troca, não é um depósito. Não é vocês chegarem e falarem o que é diversidade, o que é interculturalidade. Não é depositar, mas dialogar. E no diálogo, o protagonismo é muito importante. O protagonismo tem que ser de quem? De todos. Não é um só que é o protagonista nessa relação do nós. Ainda tem o tempo. O tempo deve ser usado para encorajar todos os participantes a falarem. Claro que sempre que você está numa dinâmica de grupo,
Há pessoas que se expressam mais, por exemplo, eu não conheço ninguém assim, igual, né, que fala pelos cotovelos, que fala sem parar, que grava, né, muitas aulas. Eu não conheço essas pessoas. Mas existem essas pessoas, sabe? Existem essas pessoas que às vezes até dominam, se você deixar, dominam todo o diálogo e na verdade não tem um diálogo, tem um monólogo. Então, vocês que estão no grupo devem se atentar para dar oportunidade que todos se expressem. Se a pessoa já falou 1, 2, 3 vezes, então, olha, vamos ouvir fulano de tal, e você, fulano? Né, o que você pensa a respeito disso? Ou agora é a vez de fulano. Né, quais são as suas considerações? Depois você pode até voltar para a pessoa que pediu a palavra ou aquela pessoa que estava mais participativa, até porque também ela colabora na dinâmica da conversação. Mas é importante que vocês, que são o grupo de realização da dinâmica, observem o tempo para que todos possam se expressar. A expressão de todos é uma garantia de democracia, é uma garantia de gestão democrática, que é um elemento fundamental da gestão educacional, inclusive trabalhada pela Luluzinha. E depois, importante, não menos importante, que os coordenadores da ação tenham funções de acompanhamento, exposição, controle e registro. Vocês estão em grupos. Mesmo que vocês não estejam na mesma localidade, por exemplo, nem todos estão em Porto Velho, do grupo podem estar em Porto Velho, em outras localidades, mas os componentes do grupo é importante que vocês definam as funções de cada um. Ou a cada 2 pessoas, cada 2 serão expositores, 2 ficarão no controle, 2 ficarão no registro. Nessa visita, na outra visita, a gente inverte os papéis para que todos possam vivenciar essas funções. O ideal é esse. Na primeira visita, por exemplo, a Anabela e o Rafael estão na exposição e a Beatriz e o Eduardo no controle e a Isadora e o Erno estão no registro. Na próxima visita, a gente inverte os papéis para que quem estava, por exemplo, Isadora e Erno, que estavam no registro, fiquem na exposição. E assim, para que todos do grupo tenham a oportunidade de vivenciar os diferentes papéis na condução de uma gestão, nesse caso da gestão de uma dinâmica, né, de uma vivência, de uma formação. Certo? Esse é um elemento essencial aí entre o grupo. É evidente que o orientador vai fazer as devidas observações, mas fica aqui a orientação geral. E por último, mas não menos importante, os encaminhamentos finais. Bom, então depois dessa visita da formação, ela não se encerra na formação, como a gente já falou, né? Tem a etapa da árvore de práticas e depois a etapa de retorno à instituição com o produto, né, que vocês, vai depender aí, também já foi tratado nos episódios anteriores, vai depender se vocês vão colocar vão devolver essa árvore, né, em forma de quadro, em forma de banner, em forma de... é muito ampla a possibilidade. Mas, na sequência, a equipe deve fazer uma discussão e uma avaliação. E encerrar com encaminhamentos. Porque senão a discussão sempre fica sem uma ação efetiva. Na proposta, o encaminhamento é qual? Na proposta do projeto, o encaminhamento é a árvore de práticas, em que há um retorno aos temas discutidos e a elucidação de práticas que as instituições realizam ou que atende à sua realidade. E se não, quais seriam as possibilidades ou sugestões de práticas intertransculturais? Então, qual que é o retorno? O retorno é, depois dessa discussão, o que acontece? Depois dessa discussão, vocês conduzem aí com o grupo focal ou registram. O registro é interessante na forma de árvore. Vocês podem fazer essa árvore, como está aqui, né? Nessa árvore aqui, que é a árvore que vocês fizeram na coleta de digitais, né, da árvore de digitais, vocês podem vir ao entorno da árvore, por exemplo, né, aqui ao entorno da digital e fazer literalmente manuscrito pelos participantes, por exemplo, com relação a essa digital que representa, digamos, os migrantes da região sudeste que estão nessa instituição.
Que ação que a escola ou que a instituição faz para garantir a participação e a representação ou o tratamento desse assunto que é a migração e o reconhecimento da representação dessas pessoas na gestão da escola. E aí vocês podem escrever ao entorno das digitais ou vocês podem fazer uma nova árvore, como essa daqui sugerida, né? Uma árvore com com as escritas dessas propostas. Se a instituição já realiza essas atividades, vocês escrevem essas propostas, essas ações. Se a instituição não realiza, vocês escrevem as propostas, as sugestões, perfeito? Então, o encaminhamento sugerido no nosso projeto é a árvore de práticas. Posso fazer outra coisa? Bom, aí converse com o orientador e veja se é possível fazer alguma outra dinâmica que também leve a esse resultado do registro de práticas realizadas pela instituição ou de sugestões de práticas a serem realizadas pela instituição que representem, né, que garantam a representação social de todos que estão ali na instituição, como um respaldo de uma gestão democrática inspirada lá na Luluzinha, é claro, na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê uma gestão democrática. Uma gestão democrática não é só você pensar que um diretor, um gestor será eleito, mas também que esse gestor dá voz, né, e dá vez a todos que estão ali por ele, geridos naquele espaço, naquele contexto. Ai, que tudo! Adorei! Então, se você quiser saber mais o que a gente fez aqui, a gente fez generalizações. Se você quiser saber de verdade o que está acontecendo, você tem que ir lá, ler tudo. Ler o projeto, ler a Luluzinha, ler os materiais dos outros componentes curriculares, aprofundar-se, e a gente espera que você curiose-se a respeito do assunto. Ou em 20 minutos, em 30 minutos é o que dá. Espero que você, então, aproveite as indagações aqui, acesse o material, está tudo disponível no AVA. Na biblioteca digital a gente tem as referências que são comentadas e trazidas para aprofundamentos teóricos. E é só o quê? É só você seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até mais! Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.